Quem me vê assim orando e lendo a Bíblia não pode entender o que me aconteceu. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, temos aqui a palavra do Senhor aberta no livro de 2 Pedro, na sua epístola universal. Aqui serei sucinto nas palavras, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e aprendendo, né, e apressando-se para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Meus amados e queridos irmãos, perseverando na mensagem cristocêntrica, lutando para atravessar este século em que vivemos, uma geração cujo qual o apóstolo Paulo, no período da sua época, já nos primórdios do Evangelho, exortava aquela geração de irmãos em Cristo, no livro de Filipenses, dizendo que devíamos fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda, no meio de uma geração corrupta e perversa. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, ministrando a palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, para uma grande multidão, onde cerca de 3.000 pessoas se converteram a ouvir a ministração do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A multidão, então, questiona ao apóstolo Pedro o que eles deveriam fazer. E o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos e salvai-vos desta geração perversa. Da mesma forma, o profeta João Batista, ao ministrar ali na beira do Rio Jordão, aquela multidão que estava ouvindo, de repente classes perguntaram, depois da mensagem do profeta João Batista, uma classe de soldados que faziam parte da elite da época, da elite social, perguntaram a João Batista o que eles deveriam fazer agora, depois de terem ouvido a mensagem da palavra de Deus na boca do profeta João Batista, nas margens do Rio Jordão. E João Batista, pelo Espírito, responde à turba de soldados que eles deveriam se contentar com o salário que eles recebiam e não deveriam fazer greves. Então, uma outra classe de pessoas que ouviram a palavra ministrada pelo profeta João Batista e eram os ricos, eram os nobres, perguntaram: e nós o que faremos? E ali o João Batista, pelo Espírito de Deus, dá uma resposta conforme a necessidade deste outro grupo de pessoas perguntaram. Ele diz: cada um, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Traduzindo, ele fala sobre a justiça divina, ele fala sobre amar o próximo. É uma dicotomia, é um resumo do Evangelho para uma classe, para outra classe, mas que se define tudo nos fundamentos do Evangelho. Mas o que eu quero trazer para os amados irmãos aqui é que o que nós pregamos tem levantado sobre os ouvintes questionamentos do que devemos fazer. Qual é o objetivo de pregar a palavra de Deus? Eu não vou me cansar de ministrar essa palavra há 30 anos que venho pregando, muitas vezes se sentindo solitário nesta lenitiva missão
diante da evolução da religiosidade, e nós precisamos desta graça de Deus para continuar resistindo. Muitas vezes sem um feedback, sem um retorno, nós não sabemos as pessoas que têm ouvido até onde esta mensagem tem ido, tem chegado, mas como servos do Senhor, com toda a humildade, temos procurado resgatar, salvar almas, como disse o profeta, o irmão Judas, na sua epístola, arrebatando-as do fogo. Qual é a nossa necessidade maior nesses dias odiernos que vivemos? Dias que foram profetizados pelos servos do Senhor ao dizer que chegariam dias onde os homens teriam enfermidades no ouvido, comichões no ouvido, não aceitarão a doutrina, não aceitarão as verdades cristocêntricas, mas convidarão para si, para os seus meios, para os seus grupos, pregadores que estejam incorporados, que estejam encaixados com a necessidade desta época em que vivemos, de uma sociedade hedônica que busca locupletar os seus desejos e suas vontades e modificar uma mensagem que veio para a terra, mas para tirar o homem da terra. É uma mensagem que quer transpor o homem para uma outra realidade. E é justamente isso, dentro desse texto escatológico, que o apóstolo Pedro procura advertir a igreja. O apóstolo Pedro, ele toma a mão, porque toda a palavra está unificada em um só espírito, este verbo que se fez carne e que é a sabedoria de Provérbios capítulo 8, que nada do que se foi feito, traçado de forma física, nas formas da construção do planeta, lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, diz que não foi criado sem a sabedoria, lá em Provérbios capítulo 8, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus capítulo 5 que ele, a sabedoria, é justificada pelos filhos da sabedoria. Aqui nos apresenta o Senhor Jesus Cristo como a sabedoria de Deus, como a palavra na boca de Deus. Haja luz, está em letra maiúscula. Ali é Cristo, haja luz, haja vida. Ali estava o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e cheio de verdade. Este verbo que estava na boca do Pai, o verbo, a sabedoria de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que se materializou, que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Paulo fala sobre Jesus, que sendo Deus, não se arvorou a ser Deus, mas tomou a forma de servo, se humilhou a si mesmo. Em outro trecho ele diz que ele, sendo rico, se fez pobre para o enriquecimento de muitos. Lá em Coríntios, na ceia, ele diz: este é o sangue derramado da nova aliança, não derramado por todos, mas derramado por muitos. Esses muitos são os que se fazem, são os que se convertem, são os que se arrependem. A igreja de Cristo. Essa palavra do Evangelho que vem para nos tirar dessa esfera do velho homem, através de um novo nascimento, onde Cristo vaticina dizendo que estamos no mundo, estamos nesta realidade do mundo, mas não somos do mundo. Sim, porque no primeiro nascimento, quando o nosso pai fecundou a nossa mãe no período ovulativo, que pode ser 7 dias antes da menstruação, o período fértil da mulher, ou 7 dias depois do seu período menstrual, a mulher está ali com o seu óvulo, sua esponja, ali preparada para receber o óvulo masculino para poder fertilizar, e nós tivemos esse nascimento, fruto do amor dos nossos pais, nesse encontro biológico, e nascemos nós. Quando o Evangelho chega, ele nos tira desta vida física, desta vida humana, do velho homem, cujo qual o apóstolo Pedro disse que nós fomos comprados não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, para não vivermos conforme as tradições dos nossos pais, tradições religiosas, que assim, alguém nasce em uma religião católica, meus pais eram católicos, nós somos ali condicionados a esta religião. Se é de uma religião de matriz africana, somos condicionados a essa religião. Tradições que nossos pais nos implantaram, mas também o sistema do mundo, onde vem aí os psicólogos como Jean Piaget, falando sobre a questão cognitiva, sobre o desenvolvimento das nossas
das nossas faculdades mentais. E aí nós somos preparados para viver nesse mundo, nós nos encaixamos aos ditames da sociedade, nós trabalhamos, nós preenchemos o espaço de um belo quadro social, nós casamos, nós estudamos e nós estamos servindo a esta humanidade, a esta vida biológica, a esta vida física. Vamos para o nosso trabalho, né? Se o leite está na padaria, porque houve o leiteiro, houve alguém que cuidou do gado. Essa é a comunidade, essa é a simbiose dos relacionamentos humanos físicos. Mas quando Cristo chega, ele quer nos tirar, não desta comunidade de produção, mas ele quer nos tirar, ele quer nos mostrar que nós agora vivemos para uma nova vida, para sermos uma nova criatura. Ele quer nos tirar desta esfera humana, deste viver natural, que são as tendências da carne, que são as influências humanas. Está no mundo, mas agora não sois do mundo. Hoje nós estamos tendo uma nova legislação. A legislação que rege a nossa vida são as leis humanas, são o Código Penal, são a Constituição, as constituições humanas. Mas agora, quando nós tivemos um encontro com Cristo, que nós nascemos de novo, nós passamos a entender que nós agora não temos mais uma pátria aqui na Terra. Se eu for para os Estados Unidos, eu nascer lá, eu não serei americano. Se eu vim para o Brasil e aqui nascer no Brasil, não serei brasileiro. Eu sou agora algo apatricida. Nenhum lugar é mais o meu lugar. Nenhuma terra é mais a minha terra, é mais a minha pátria. Aí vem o apóstolo Paulo tentando fazer com que nós venhamos compreender, e é impossível compreender isso, senão à luz do Espírito Santo, e abrirmos os nossos corações para que esta palavra seja pulverizada, seja entendida, seja discernida pelo Espírito, conforme Paulo fala aos Coríntios, que ninguém jamais conheceu a mente de Deus, senão o Espírito Santo que nele, que com Deus estava e que agora foi nos dado de forma gratuitamente para que possamos entender as coisas que Deus nos deu, os dons espirituais, a vida espiritual. O apóstolo Paulo fala em Romanos que se nós não temos o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. É impossível. Eu passo a ser de Deus através de ser morada de Deus em Espírito. Esse Espírito vai fazer uma obra na minha vida. Ele disse, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, que vos conduzirá a toda a verdade. Ele vai nos convencer do pecado, do juízo, e ele vai nos ensinar toda a verdade. E agora o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que a nossa pátria está nos céus, e é de lá que nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele exorta em uma de suas epístolas, vos exorto a peregrinos e forasteiros. Eu sou brasileiro, mas eu viajo para o Rio de Janeiro, sou um peregrino, não sou mais um brasileiro, sou um forasteiro em outra cidade, qualquer lugar, até a minha terra natal, no sul da Bahia, Ilhéus, eu não sou mais um ilhéense, eu não sou mais um baiano, eu não sou mais um brasileiro, agora estou no mundo, estou aqui não perdido, mas estou ligado ao corpo de Cristo, mas me torno um ser estranho no mundo. Nenhum lugar é o meu lugar, nenhum lugar é o lugar onde eu estou. Eu sou um ser agora atemporal, eu estou agora, nada se encaixa, nada preenche o meu vazio. Qualquer lugar que eu estou, eu me sinto um ser estranho. Na minha casa são 5, 3 contra 2, 2 contra 3. Ele trouxe a espada que divide a luz das trevas, os ímpios dos pios, as trevas da luz, o justo dos injustos. E agora, então, o escritor de Hebreus diz que não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura. E agora, nesse texto que eu li, o apóstolo Pedro vem vaticinando que os profetas lá no Antigo Testamento diz que as nações trabalham para o fogo. Aí vem o apóstolo Pedro dizendo, esperamos novos céus e nova terra, onde ali reinará a justiça. Vivemos em uma sociedade que vive em um ciclo. Nós sabemos que as coisas nesta terra, que a vida física, ela é um ciclo. É um ciclo, né? Se nós formos estudarmos a antropologia, a história, a sociologia, a filosofia, a psicologia, a política, né? A história, se nós formos observar coisas que aconteceram no passado, vem a cada 50, 100 anos acontecendo, pandemias, doenças,
guerras, rumores de guerra, terremotos, tudo isso vem vaticinando a palavra de Deus, porque ela vem marcando todas as gerações, porque a palavra de Deus ela não é morta, ela é viva, ela se renova a cada dia. Mas nós temos que entender que essa questão cíclica, ela vem se aumentando nesses últimos tempos. Nada é novo debaixo do sol. Não há nada que alguém possa dizer, vede, isso é novo. Mas nós que temos essa compreenditude da santa palavra de Deus, devemos entender alguns pontos. Temos que entender, quando o apóstolo Pedro ele começa a nos mostrar que o Curanon, os poderes do céu serão abalados, né? As camadas serão abaladas, a terra será abalada, que o sinal que Deus deu lá a Noé sobre a aliança que era o arco-íris, e Deus mostrou a Noé, que disse que a terra não iria mais acabar com água, mas iria agora acabar com fogo. O fogo irá purificar essa terra, e nós veremos a nova Jerusalém, a nossa pátria que está nos céus, descer, né? Temos os períodos mileniais, temos aí algumas pessoas que creem, são midi-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, né? E são crenças das divisões teológicas, e que eu sempre tenho batido nessa tecla, que não importa se ele vem antes da tribulação, depois da tribulação, se nós vamos estar vivos ou se estaremos descansando no Senhor. O que nós sabemos é que ao toque da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estarão vivos subirão juntos, teremos nosso corpo transformado, porque aquilo que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Precisamos preencher os poros, as células do nosso corpo, cada espaço, cada milímetro, sermos focados, sermos realmente fanáticos, não em uma placa, não em uma religiosidade que nos divide, e divide a muitos, mas focado nessa igreja do Senhor que atravessa os séculos, não na reforma protestante, porque não há reforma da igreja. A igreja ela é sem mancha, a igreja é sem rugas, a igreja é sem mácula, é um povo todo seu, zeloso, especial, de boas obras, onde no final dos tempos verão a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Propriedade exclusiva do Senhor, plantação do Senhor, lavoura do Senhor. Apóstolo Pedro, profeta Amós, profeta Malaquias, profeta Miqueias, os profetas vaticinam, falam, profeta Abacuque, estão lá dizendo, procura apresentar-te, ó Israel, prepara-te para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Nós vimos Paulo dizendo, procura apresentar-te como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. E aí vem o apóstolo Pedro falando justamente sobre isso, como nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Nós sabemos que a palavra de Deus não falha, que essa terra ela está preparada para ser destruída, ser purificada com um fogo consumidor. Paulo fala em Coríntios que o fogo vai provar a obra de cada um. Palha queimará, madeira queimará, feno queimará, mas aquilo que foi construído sob o fundamento do amor. Sabemos disso e estamos ouvindo o que Cristo está nos advertindo. Cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló, uma santa serva de Deus, que teve ali no meio de Sodoma e Gomorra a conduta moral e ética de criar suas filhas virgens no meio de uma cidade que é o símbolo da imoralidade e de todas as divisões corrompidas do sexo. E aquela mulher sendo uma justa, porque os anjos tinham dito a Abraão, se tivesse 50 justos não destruiria a cidade. Não teve amizade, não teve parentesco, não porque é sobrinho de Abraão, não porque é a mulher do sobrinho de Abraão. Deus não trabalha com acepção de pessoas, Deus é justo, vai salvar os justos. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que recua, mas daqueles que prosseguem, que perseveram. E ali Jesus ele vai vaticinar esse acontecimento lá no Antigo Testamento, quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, porque sendo salva, note-se que diante do juízo de Deus para com Sodoma e Gomorra, os anjos advertindo a Ló, eles estavam retardados no que diziam a salvação. Eles estavam lentos, a ponto que os anjos precisaram segurar na mão deles e arrastá-los dali de dentro. Dentro do meio do pecado, no meio dali, quando Pedro fala que Ló, sendo um homem justo, atribulava, afligia sua alma com jejuns e orações ali, vendo e ouvindo o que acontecia em Sodoma e Gomorra. E que Deus sabe salvar o piedoso e o justo de suas aflições.
E ali, de repente, aquela mulher sendo salva do juízo, já longe de Sodoma e Gomorra, longe já da destruição, aquela mulher olha para trás. Eu pergunto a você, meu amado, o que foi que fez aquela mulher olhar para trás? Ninguém sabe, ninguém pode deduzir, ninguém pode fantasiar, mas talvez foi as roupas, foi o gado, foi uma caixa de ouro que não deu tempo de trazer. Eles trouxeram seus gados, trouxeram seus caminhões, que eram os camelos, conseguiu tirar alguma coisa de Sodoma e Gomorra, saiu apenas, como Ló disse, nu eu saí do ventre da minha mãe. Jó falou, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu volto. Nós temos que entender desse desapego a esse materialismo, que me parece que essas instituições que se dizem evangélicas, que se nomenclaturam cristãs, estão ensinando as pessoas a amar esse mundo. Estão em campanhas ensinando as pessoas a conquistarem casas, conquistarem carros, Isso é fruto do trabalho. Se eu tenho uma bicicleta, um carro, que mal tem isso? Eu nunca vi uma vaca de carro, nem um cavalo de bicicleta. Somos seres bípedes, Deus nos deu os 2 pés. Fizemos tudo errado, estamos escolhendo. De que se queixa o homem na terra? Senão dos seus próprios pecados. Deus disse a Noé, deve espalhar o povo, mas aí você pega um pedaço de terra de 100 quilômetros quadrados e bota 1 bilhão de pessoas, chamamos isso de metrópolis, São Paulo, a Marginal Tietê, aí nós temos aí a linha amarela no Rio de Janeiro, que acho que no horário de pico, agora às 6 horas da tarde, está aí o maior engarrafamento, porque pega aí 300, 500 mil pessoas e joga lá no Cerrado Brasileiro, em Goiás, ou em qualquer outro lugar do estado da Bahia, não, mas fica concentração de muitas pessoas em um lugar só, fazendo metrópoles. Deus nunca quis isso. Deus destruiu a Torre de Babel para que as pessoas, que esse era o papel de Niron, de concentrar pessoas para dominar o controle de massas. E as pessoas têm quebrado as leis de Deus, os padrões de Deus, as ordens de Deus, e têm colhido. Porque lá no livro do apóstolo Paulo, na sua epístola em Gálatas, ele diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. E agora nós vemos o nosso querido irmão, o apóstolo Pedro, nos mostrando que tipo de vida nós não devemos ter aqui na terra. Não temos horário nem data de morrer. Que tipo de vida nós devemos que ter aqui na terra? Uma vida piedosa, pautada dentro das Escrituras. Ela nos orienta como é que o marido deve se comportar com a esposa, como é que a esposa deve se comportar com o seu marido, como é que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, como é que os filhos devem honrar seu pai e a sua mãe. A palavra de Deus nos diz que eu sou um funcionário de uma empresa, que eu tenho que servir ao meu patrão como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, que receberia a minha recompensa por ser um servo. As Escrituras estão nos orientando de tudo, mas nós não vemos isso nos púlpitos. Os púlpitos nós não vemos isso, vemos política. O que nós vemos em muitos lugares não é um ensinamento da ministração da palavra de Deus. É por quê? Porque o Espírito Santo já não está mais ali. Será que é porque Deus não está mais honrando e nunca talvez honrou essa situação que hoje, no final dos tempos, a palavra de Deus que a glória do Senhor iria encher a terra, e agora com a ascensão desta meio de comunicação, nós temos tido informações, de cruzamento de informações, de tamanhas imoralidades que nem no meio dos ímpios nós ouvimos, que nem no meio dos ímpios nós vemos essas coisas. E nós não temos sequer a coragem de romper com esse sistema e dizer, eu não faço parte desse sistema de reforma protestante, eu não faço mais parte, eu sou um filho, aquilo que as Escrituras dizem que eu sou, um filho de Deus, eu tenho que amar os meus irmãos, orar por todos os meus irmãos, mas eu tenho que fugir o mais rápido possível desse CNPJ, daquilo que me intitula como uma denominação. Eu tenho que fugir o mais rápido, porque isso vai vir como uma armadilha sobre todos os moradores da terra. Eu estou ligado a você, não é por causa de um cartão de membro, não é por causa de um estatuto, não é por causa de uma linha teológica. O que nos liga, a liga da igreja é o Espírito Santo de Deus, junto e medula, todas unidas pela palavra, se torna edifício do Senhor. E nós estamos vendo escândalos sobre escândalos. E as coisas vão ficar pior. Nós estamos diante da Terceira Guerra Mundial. Estamos diante de faltar alimentos. Estamos diante da mudança do polo eletromagnético da Terra. Estamos diante de mudanças terríveis. As potências do céu serão abaladas. Estamos diante de catástrofe. Nunca se teve tanta erupção de vulcões. Isso está mudando o clima na Terra. Mas as pessoas ainda estão focadas em buscar coisas. Onde estiver o meu coração,
Aí estará o meu tesouro. Será que o tesouro da mulher de Ló ainda estava em Sodoma e Gomorra? Alguma coisa? Curiosidade, talvez, de olhar para trás para ver o que é que estava acontecendo? Lembrai-vos da mulher de Ló, isso é para mim e para você. Quem perseverar até o fim será salvo. Ele nos aponta para o fim. A consumação do século, estarei convosco até a consumação dos séculos. Vai se consumar os séculos. E o que é que eu preciso? O que é que eu preciso para mim, meu Deus? Ganhar na loto? O que é que eu preciso? Eu preciso ser grato a Deus, porque nunca vi o justo mendigar o pão. Eu não posso ser pesado numa pregação, eu tenho que pregar com temor. O que é que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que você tem que comprar um carro, um Mustang, um Cadillac e ir passear em Copacabana. Deus não está exigindo de você um diploma de PhD em Harvard. As Escrituras dizem que os mandamentos não estão nos céus para que alguém diga que é impossível ir lá buscar. Ele é acessível, porque temos a graça de Deus para nos arrepender, para nos humilhar. Isso está nos movendo. Deus, ele quer um avivamento na sua palavra de temor. Fala-se tanto em Gideões, fala-se tanto em congressos, mas são tantas mentiras, tantos profetas de TikTok, tantos profetas nas redes sociais, tantas revelações para enaltecer o ego que não muda. O camarada bate na mulher em casa, mas está pregando ali em cima de uma plataforma, em quatro paredes, e está dizendo: você é lindo, você é bonito, você é belo. Nada que nos constranja, nada que machuque o nosso ego, nada que venha do Espírito, nenhuma palavra de conserto, nenhuma palavra que nos faça buscar mais a Deus, se santificar, orarmos. Muitos saem das congregações e vão para casa rápido para assistir programas televisivos como Big Brother e outros que tem por aí, programas, sei lá, nem o nome sei como é que fala desses programas, de vivência de dentro de casa, filmando a vida particular, com vontade de novela, mas quando vem uma palavra do Espírito, as pessoas perguntam o que nós temos que fazer. Sem pressão, porque quem é do Espírito será trazido pelo Espírito. O Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Não, Deus conhece os seus, aparte-se da iniquidade, todos aqueles que proferem o nome de Cristo. Quem sou eu? Eu sou uma formiguinha. Quem sou eu? Eu não quero ser um nada. Quem somos nós? Devemos nos humilhar. Ó, meu irmão, você é maior do que eu. Nós estamos completamente passando o risco de perdermos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parece que Ló e a família dele estavam negligenciando. Vambora, rapaz, vambora. O avião vai sair do aeroporto, não vai ficar ali esperando. Vambora, já está aqui, tudo certo. Você não precisa de nada, você não precisa pegar o diploma na parede, você não precisa pegar o currículo para a empresa na outra cidade, você não precisa de nada. Deus preparou, está tudo preparado. Venha como estiver, está tudo preparado, mas não fique como quiser. Mude, converta-se, nasça de novo. Mas eles estavam retardados. Depois da morte segue-se o juízo final. Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Está escrito: pelo tempo que vocês têm, já eram para ser mestres, mas é preciso que vos ensine os elementos fundamentais dos oráculos de Deus. Amados, nós precisamos urgentemente dobrarmos nossos joelhos e pedir a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. O que o inimigo mais tem feito nos últimos tempos é convidar as pessoas para viver julgando a vida do outro. Nós não estamos aqui para julgar nada antes do tempo, irmãos. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Vamos amar os irmãos que estão cegos, que foram com um pouco do tempo, um pouquinho de fermento foi levedando a massa. Deus não quer que nenhum homem se arrependa. Ele retarda a sua promessa, porque Ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Os céus se descerão em fogo. Nós temos uma esperança, um Cristo incluso na glória. Ele vem nos buscar. Essa é a vida da igreja, essa é a nossa linguagem. É paz, é amor, é esperança. É que Deus dá livramento, é que Deus cuida dos seus.
que nós não estamos no poder do dinheiro, de comprar apartamentos, lindas livrarias, bíblias de tudo que é tipo, que se eu for para a igreja com as bíblias, eu tenho que ir de carro de mão. Bíblia da culinária, porque a gráfica tem que vender, porque o povo parece que é gado consumista. É tudo com o nome de Jesus. Não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, mas é tudo Jesus. Oh, Jesus, oh meu Deus. Tudo tomando o nome de Deus em vão, não temos o temor. Muitos de nós precisamos descer depressa e dizer, Senhor, dá um estalo, Senhor. Senhor, dá um brilho, dá uma fagulha de luz. Nos livra de toda a situação, de todo o julgamento. Não entre, não pegue a marca, não fale mal de ninguém, porque a palavra de Deus diz que você vai pegar esse mal, vai pegar essa sujeira. O nosso papel é interceder. Quero que o meu povo levante as mãos para os céus em todos os lugares, sem ira e sem contenda. Interceda, ore, desça, fuja. Quem poderá habitar com as labaredas eternas? Aquele que não entrega o ouvido para ouvir violência, para ver, os olhos para ver a violência. Esses habitarão no monte do Senhor, no meio da labareda eterna. Mas aí vem esse ranço da religião, dividindo as pessoas. Vem esse ranço que Deus abomina, a maior arma do diabo de todos os tempos, dividindo os homens em clérigos e leigos. E nós vamos nos perdendo, vamos nos diluindo no meio desta água e vai ficando a coisa aguada. Vamos perdendo nossas concentricidades e vamos ficando pessoas efêmeras, vazias de Deus, apenas produzindo um cronograma dentro do local de reunião, festa disso, festa daquilo outro, dia disso, dia daquilo, culto disso, culto daquilo outro, e vamos nos perdendo. Nós precisamos estarmos dentro da palavra, termos total cuidado, porque estamos trabalhando com almas, com vidas, pregar o evangelho tempo e fora de tempo, porque essa é a nossa missão. Os dias se aproximam, o momento é crucial e é preciso, rapidamente, nós botarmos a boca no chão, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, e clamar a esse Deus santo, puro, dizendo, Senhor, quebra a casca, transforma-me por dentro, como diz uma canção de um irmão chamado Marcos Antônio. Transforma-me por dentro, faz em mim um movimento, uma transformação, Senhor. Eu estou aqui diante de Ti, quebranta-me, o que eu tenho que fazer, qual é a minha posição, para onde eu tenho que ir. Eu não tenho que ir para ali ou para lá, eu não sou meu, não me pertenço, porque o que é a minha vida, um vapor que aparece e desvanece, e a minha vida está nas Suas mãos, Senhor. Mas muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos ouvindo as vozes do mundo, nós estamos sendo seduzidos e nós precisamos gritar e clamar e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. A palavra do Senhor. Eu encerro com esse versículo de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que guardam e vigiam, para que possam entrar pela cidade pelas portas, porque quem pula o muro é ladrão e salteador. Que possamos buscar esse colírio santo para ungir os nossos olhos e ver o nosso estado de alma, e ver a nudez daqueles que se dizem sendo ricos, não sabem que são pobres, desgraçados e nus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra mais penetrante como um aguilhão vá ao fundo de nossa alma, produzindo um verdadeiro arrependimento e um posicionamento santo diante do Deus Santo. Que Deus abençoe a vida da minha querida irmã Alexandra por essa oportunidade de estar usando esse meio de comunicação para 1, 2, 3, 4, 5 vidas, não importa, uma alma. Ele morreria por uma alma no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Orem pela minha vida. Eu continuo orando pela vida dos irmãos e que Deus em Cristo nos conduza em graça para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos. Quando eu falo de Jesus, minha alma se ilumina. É maior
poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz que me tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo, pois eu sinto o seu renovo dentro do meu coração. Quando eu falo de Jesus, vejo as lágrimas no rosto de quem vive no desgosto, procurando uma saída. A tristeza vai embora e um milagre se produz toda vez que a gente ora pelo nome de Jesus. Quando eu falo